Olá a todos, hoje a gente vai falar da polêmica protestantes versus católicos. Essa é uma história, eu me sinto um pouco constrangido para falar a respeito de religião, porque eu sinceramente me sinto um bosta assim falando sobre questões que querem elevar o ser humano a uma certa perfeição e tal, e como a gente está longe disso, né, cara? Como a gente está longe disso. Então, para mim, falar dessas coisas é um pouco constrangedor. No entanto, é necessário no sentido que você queira valorizar, né, o aspecto também intelectual da coisa. E é justamente essa crítica que a autora que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo vai falar, né, que é a Nancy Pearcey. Ela tem um livro chamado Verdade Absoluta, tem algumas traduções, se eu não me engano, colocam como Verdade Total, mas a versão que eu tenho aqui é essa: Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. É interessante falar desse tema, porque para mim também é muito difícil, uma vez que, dado o fato que todos nós, em nossa biblioteca, nós temos livros de uma infinidade de cosmovisões diferentes, é difícil muitas vezes a gente fazer uma síntese adequada de tudo isso e colocar o fato de uma maneira que esteja encaixado com o contexto histórico e que crie então essa grande narrativa que seja realmente fiel aos acontecimentos. Não é fácil fazer isso, cara. Simplesmente não é fácil. Por exemplo, o que gerou grandemente essa polêmica aí entre protestantes e católicos, principalmente nessa coisa do conservadorismo, por N motivos, mas dentre eles um vídeo aí do Olavo de Carvalho que ele vai falar aí do protestantismo, vai dizer que Lutero não gerou um movimento revolucionário inicialmente, mas que aquilo existiu como efeito colateral, principalmente no aspecto calvinista. Bom, tem um vídeo aí, vocês podem assistir, eu acredito que a grande parte das pessoas que se preocupam em discutir esse assunto já estão inteiradas, já viram o vídeo. Eu tenho alguns amigos católicos, por exemplo, quando eu estava trabalhando numa empresa aí um tempo atrás, nem vou citar o nome da empresa, eu via discutindo com um camarada meu que era católico, a gente trocando ideias ali, e ambos concordando com boa parte do movimento conservador, daquilo que estava sendo feito, uma vez que, olhando para o Brasil, para circunstâncias políticas do nosso país, é inevitável que você faça uma crítica ácida e acentuada. Só que quando entrava nesse contexto, eu estava, por exemplo, naquela época, um ano atrás mais ou menos, numa naipe de criticismo textual. Então, eu, por exemplo, tenho vários livros aqui sobre crítica textual. Primeiro século, influências do cristianismo, os 3 séculos anteriores a Cristo, quer dizer, terceiro, segundo, primeiro século antes de Cristo, que são as influências dos outros povos para com os judeus, por conta do cativeiro, tanto na Babilônia, quanto posteriormente dos medos e dos persas, e consequentemente aquela influência helênica, aquela influência grega. O livro dos Macabeus fala muito da influência grega sobre o povo judeu, como esse povo judeu lutou contra isso, ao ponto de muitos morrerem por literalmente se negarem a comer carne que não for kosher, não sei como é que pronuncia muito bem isso, mas que não seja um alimento puro, conforme o ensinamento da Torá. E quando você pega um judeu falando da Torá, tem um pessoal que eu conversava bastante, que eles eram judeus. E se converteram, na verdade, porque eles eram cristãos evangélicos e passaram a uma conversão muito truculenta ao judaísmo ortodoxo. E, bom, isso aí foi bem estranho na época, mas eu acompanhei tudo, primeiro com um grande envolvimento ali, até emocional, por conta da amizade e tal, e depois como telespectador, como espectador, melhor dizendo, né? Como aquele que olha e tenta entender o que está acontecendo. E eu acabei conhecendo bastante sobre o judaísmo, não me tornei judaizante por causa disso, porém achei que alguns pontos trazem ao judaísmo um benefício da dúvida, que são, por exemplo, profecias relativas ao Antigo Testamento, que são por isso que eles obviamente não vão olhar a Torá e a Tanakh como sendo livros que representam o Testamento Antigo. Para eles aquilo é a palavra de Deus. E é engraçado notar, porque existem várias expressões na própria Torá que asseveram que aquela palavra é eterna, que aquela lei é eterna.
Então daí a dificuldade enorme de um judeu, por exemplo, se converter ao cristianismo. Até por conta, voltando-me agora para o canal aqui do YouTube, eu já tive discussões com a galerinha aí, católica e tal, que não conseguem compreender esse aspecto. Eu não sei se eles compreendem e não querem dar o braço a torcer, mas enfim. Que certas profecias que estão no Antigo Testamento, vide cristianismo, não se encaixam claramente, eu vou colocar assim, com perspectivas que estão na Nova Aliança, né, do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, textos como do profeta Ezequiel. A dificuldade de você coadunar as profecias dele com um contexto cristão é um trabalho exegético difícil, porque o exegeta ele trabalha com a intenção de ser fiel ao que o autor quis dizer e não a interpretação que ele queira defender. Então, é um montante, vocês vejam, é um montante de informações que você tem que filtrar, que você tem que colocar nos seus devidos lugares para tentar ser justo na medida de uma imparcialidade que leve a interpretação correta do fato. Essa aqui é a questão, esse é o ponto importante para se fazer. Quando eu uso aqui uma literatura, um livro, né, que fale de um aspecto histórico, que tem aqui uma grande narrativa, que é da autora Nancy Pearcey, que é a verdade absoluta, obviamente que eu vou trabalhar com a perspectiva de que, inicialmente, a verdade está no contexto histórico relativo ao cristianismo. Ponto. Basicamente, eu vou ler o que a autora vai dizer aqui nesse texto. E eu acredito que para você discernir o que acontece na história, é sumamente importante. Agora, eu não estou aqui dizendo que esse livro é infalível, tá? Tanto para você que é católico, como para você que é judeu, ou para você que é protestante. O livro da Nancy Pearcey não é um livro infalível. Assim como eu espero que você entenda que os livros que você lê, que trazem a você uma grande narrativa, que são vários, seja de autores católicos, seja de autores que não são católicos e são supostamente imparciais, ou de qualquer outro, são passíveis de questionamento, porque eles estão trazendo uma interpretação que vem embutida nela, obviamente, seus pressupostos. Então, aqui, quando a gente tem um livro da Nancy Pearcey tratando desses conceitos históricos, dos males causados pelo catolicismo, dos males causados pelo protestantismo, ela já traz em seu bojo um contexto que inicialmente parte de uma preposição que ela já tem de antemão. Nossa, ficou horrível, né? Mas enfim. E é isso, gente. Então, eu entendo para as pessoas que começam a estudar esse assunto, é difícil, gera paixões partidárias, tá? Gera paixões partidárias. É difícil você falar desses temas sem se sentir, né, na pele aquele desejo de defender a sua prescrição, seja teológica, seja ideológica. Tanto é verdade que até os ateus, né, se sentem grandemente fervorosos em querer defender a sua postura diante de um contexto de discussão teológica, que é um tanto irônico até, mas existe. Eu gostaria assim, não tenho como fazer uma síntese agora, tá, de olhar o ponto de vista de um contexto que faça uma crítica à história com pressuposto cristão e ao mesmo tempo trabalhar o aspecto de um criticismo que, diga-se de passagem, até um tanto racionalista, do método histórico crítico em relação à Bíblia. Fazer essa síntese com a perspectiva de ser completamente honesto aos argumentos é um trabalho realmente que só pode ser feito com muitos anos de estudo. Eu tenho alguns anos, mas ainda não é o suficiente. Então, eu não vim aqui fazer apologia. Meu canal não faz apologia. Eu não sei se vocês já perceberam. Na verdade, assim, tem alguns vídeos que o pessoal fica me acusando de ser proselitista aqui. Eu não vou apagar esses vídeos. Eu fiz porque naquele contexto, naquele momento, eu achei adequado fazer e fiz e não vou tirar. Agora, eu não tenho uma preeminência aqui de constantemente ser proselitista, dizer que você tem que ser cristão. No entanto, claro, eu acredito em Deus. E mais do que isso, eu acredito que Deus é um Deus de amor incondicional. Porque para mim,
esse é uma questão que eu não abro mão, não porque seja uma contingência do meu próprio egoísmo. Eu tenho que acreditar que Deus é assim, porque esse é o meu Deus. Não. Mas é por uma contingência da minha espécie. Eu acredito assim porque a miserabilidade da espécie humana é tal que se não houver essa esperança e essa expectativa, então ela está fadada não só ao fracasso, mas como ao próprio extermínio, né, da sua natureza em si. Eu sou igual aquele cara da Bíblia, que Jesus diz que existiu o fariseu e existiu o pecador. Quando ambos foram orar a Deus, o fariseu chegou lá dizendo: ó Senhor, eu dou o meu dízimo, do endro, do colminho, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas e prego a Torá para todos os outros, e eu me dispenso da presença dos pecadores, eu viro o meu rosto contra a prostituta, contra o cobrador de impostos, etc, etc, etc. No final das contas, o cara estava simplesmente se gabando diante de Deus. Falando: viu, Deus, eu sou protestante, eu não sou como um idólatra católico. Viu, Deus, eu sou católico, eu não sou como esses protestantes rebeldes que estão no caminho de Lúcifer. Vamos combinar, né? Esse termo Lúcifer aí também já é uma distorção completa, né? Porque ele só aparece na Vulgata Latina, obviamente. É um termo latim. E que não é o nome do capeta. Se você não sabe disso, saiba agora. Bom, mas enfim. Eu sou como um pecador, quer dizer. Chego diante de Deus e falo assim: ó, Senhor, eu sou um bosta. Sou um bosta, um merda que não sabe coisa nenhuma de nada. Mas claro, também não vou querer me subestimar ao ponto de dizer que eu não estudo, que eu não tenho a precaução de tentar entender as coisas. Estou procurando entender. Mas eu entendo o caráter da minha própria miserabilidade. Essa é a primeira coisa que se aprende com a doutrina de Paulo. Né? A única coisa que Paulo ensina, o ponto de partida dele é: somos miseráveis. Porque ninguém pode ser salvo da danação eterna, segundo Paulo, senão pela graça divina. É só uma prescrição básica. É só você ler. Eu sempre aconselho a quem é católico, quando a gente está em debate, assim, lê o livro de Romanos. Foi escrito para você, cara, Romanos. Certo? Foi escrito para você que é o católico romano. Mas não só para você, foi escrito para os gentios. Foi escrito para mim também, para todo mundo que é gentil, que não é de uma categoria judaica. E católico, e o Paulo, ele faz uma síntese clara no ponto de vista do gentil que começa a fazer parte da videira divina, porque foi enxertado na videira, e do judeu que supostamente seria cortado. E aí ele trabalha aquela concepção dizendo: olha, você que é gentil, que foi enxertado na videira, toma cuidado. Olha o exemplo do filho verdadeiro que foi cortado, mas cortado temporariamente. Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou as promessas que ele tem para essa gente, que somos nós, né, os judeus. Deus não abandonou nada, mas temporariamente ele faz ciúmes com o povo gentil. Então você que é filho adotado, viu, gentil, é triste dizer isso, tá? Mas você é católico que é adotado, que os verdadeiros herdeiros e os filhos legítimos, mas Deus levanta os filhos de Abraão até das pedras, enfim. Tome cuidado, seja humilde. Senão você também será rejeitado. Paulo falando. Não preciso aqui ler, é só você ler ali. Sabe? E levar em consideração no aspecto da sola escritura. Bom, eu não vou entrar nesse mérito agora porque a gente tem que ler aqui o livro, tá? Mas é isso. Então eu fiz esse vídeo aqui, eu coloquei um título polêmico, justamente para chamar a atenção, para o pessoal avaliar a questão. Então eu vou começar com a perspectiva da autora referente à esquizofrenia cristã, partindo dos seus pressupostos, lembrando que essa é uma concepção da autora Nancy Pearcey, que, diga-se de passagem, tem alguns vídeos aqui no YouTube de algumas palestras que ela deu no Brasil. Aconselharia você também a assistir para entender melhor a concepção dela, tá? Então vamos lá. Esquizofrenia cristã. Para fazermos esse diagnóstico de esquizofrenia cristã, de nos voltar à igreja primitiva e seu encontro com o pensamento grego, imagine os primeiros crentes, grupos pequenos e prontos para o combate, cercados por uma cultura estrangeira, com um idioma,
literatura, intuição, cívica, próprios e aceitos. E mais forte de tudo, a rica tradição intelectual da filosofia grega. Como a igreja primitiva defenderia sua fé na ressurreição de Jesus, que para os gregos, como Paulo diz, é loucura, em oposição às filosofias altamente desenvolvidas dos seus dias? Os pensadores clássicos transmitiram muitos ensinamentos bons. Conhecemos os nomes de Homero, Sócrates, Platão, Aristóteles. Inclusive no meu canal aqui, eu falo um pouquinho de cada um deles, tá? Eles enfatizaram a ordem racional do universo, que mais tarde tornou-se inspiração importante para o desenvolvimento da ciência moderna. Levantaram-se contra os materialistas e os hedonistas dos seus dias, afirmando os ideais eternos da verdade, bondade e beleza. Argumentaram que o conhecimento era objetivo e não somente uma crença social. Da mesma forma, Platão apresentou argumentos baseados na ordem cujos objetivos são direcionados à natureza. Tudo isso e muito mais os pensadores cristãos acharam muito apropriado e subsequentemente adotaram diversos elementos da filosofia clássica como ferramentas intelectuais para dar a expressão filosófica à fé que eles tinham. Contudo, os pensadores gregos ainda eram pagãos e muitas de suas doutrinas eram incompatíveis com a verdade revelada na Bíblia. E em vez de darmos uma descrição abrangente do pensamento clássico, nos concentraremos em alguns destes elementos problemáticos para sermos justos. Os pais da igreja não deixaram de observar boa parte do pensamento grego. Afinal, e aqui eu estou falando pais da igreja no sentido dos pais católicos, tá? Afinal, era o único idioma conceitual que havia quando trataram do mundo culto dos seus dias, mas veio com certa bagagem negativa séria, sobretudo com que alguns autores denominam ponto de vista da realidade de dois pavimentos. E aqui entra a grande ênfase da autora no seu livro, que é sempre a divisão pavimentada da realidade. E aí ela vai traçar todo um contexto de Platão até a filosofia moderna para explicar melhor esse aspecto. E isso eu acho extremamente válido da gente prestar atenção. Então, dois pavimentos. O pensamento clássico traçou uma dicotomia rígida, começa com Platão, entre matéria e espírito, tratando o reino material como se fosse menos valioso que o reino espiritual, e por vezes mal. A salvação estava definida em função dos exercícios ascéticos que visavam, ascéticos na perspectiva da ascese, ok? Que visava libertar o espírito do mundo material para que pudesse subir a Deus. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre orfismo, sobre a perspectiva da gnose do orfismo. Você veja que o movimento gnosticista, do gnosticismo, foi um movimento pré-cristão, mas a gnose, quer dizer, o conhecimento, já se encontra em religiões, vamos colocar assim, que não eram públicas, como era a religião de Homero, de Hesíodo, mas que estavam muito vinculadas ali a uma coisa mais secreta, como o pitagorismo e como o orfismo, tá? Então Platão teve aí uma fonte de perspectiva pitagórica e perspectiva orfista que ele acabou utilizando na sua visão de mundo. E, portanto, se tornou uma dicotomia rígida entre matéria e espírito. E ela continua dizendo, talvez isso soe abstrato, por isso vamos concretizá-lo examinando as duas personagens-chave que causaram maior impacto no pensamento cristão. Aí ela vai falar de Platão. O dualismo de Platão, acima descrito, foi particularmente forte nele, porque o filósofo que de longe causou maior impacto nos pensamentos cristãos durante a Idade Média, principalmente pelo aspecto do que a gente chamaria de neoplatonismo, como Plotino, foi uma grande influência durante todo o tempo em que os cristãos examinavam a filosofia. Então Platão ensinou que tudo é composto de matéria e forma. Todo mundo já sabe disso, eu tenho vários vídeos sobre Platão aqui. Pense em uma estátua. Consiste em mármore, telhado e uma forma bonita de acordo com um desígnio ou projeto na mente do artista. A matéria em si era considerada desordenada e caótica. As formas eram racionais e boas, ocasionando a ordem e a harmonia. Na realidade, o reino da forma pura era considerado mais real que o mundo material, porque afinal de contas a realidade suprema, o supremo está no reino da forma.
Platão ele pintou um quadro de palavras convincente para sugerir que o mundo da experiência ordinária, quer dizer, o mundo que conhecemos pela visão, som, toque, quer dizer, os sentidos, né, é apenas um jogo de sombras projetada na parede de uma caverna. Segundo ele, a maioria das pessoas é cativada pelo espetáculo da sombra e o confunde com a realidade. Mas o filósofo é o iluminado que consegue fugir da caverna e descobrir um mundo genuinamente real da forma imaterial, sendo as mais altas, quer dizer, a bondade, a verdade, a beleza. O mito da caverna, você já compreende isso de maneira clara, né? O que Platão quer dizer com o quadro de palavras é que o mundo material é o reino do erro e ilusão. Muito orfista até, né? Eu não me canso de falar do mito de Orfeu, mas de Zagreu, né? Onde foi aceito na religião orfista. Porque o mito de Zagreu é justamente aquele em que se descobre que a natureza humana tem uma natureza titânica e uma natureza divina. Dioniso foi tragado pelos titãs. Zeus vai lá e incinera os titãs. Parte de Dioniso que estava no estômago dos titãs e parte dos titãs se torna os humanos, né? Daí surge a humanidade no mito, né? Uma representação mítica, obviamente, que traz aí uma lição, vamos colocar assim, todo mito tem essa concepção holística, né? De trazer também um conhecimento embutido que está oculto e que deve, portanto, ser revelado ali. Então. E o conhecimento, a gnose está nesse sentido, de que nós somos fruto de um aspecto titânico, nosso corpo, mal, portanto, matéria má, mas dentro de nós existe o divino encarcerado nessa matéria. Isso é muito interessante assim, de se pensar. É gnose pura. Platão, ele não posso colocar aqui Platão como um gnóstico similar aos gnósticos do primeiro século, até porque o demiurgo de Platão não é o demiurgo dos gnósticos pré-cristãos. Os gnósticos, pelo menos boa parte deles, porque eles também não são um bloco monolítico, pensavam que o demiurgo, ou seja, o artífice que criou o mundo era mau, mas existia um Deus bom e existe todo esse trabalho. A gente não vai falar muito disso aqui, vamos continuar a leitura para não se perder, né? Bom, por que Platão via que o mundo material era inferior? Como aprendemos em nossa discussão sobre matemática no capítulo 1, eu não vou ler o capítulo 1 aqui, mas está no livro. Se vocês puderem comprar o livro, vai ser muito melhor. O papel do Criador fora né, somente impor a forma racional na matéria. Mas a pré-existência da matéria significava que possuía propriedades independentes sobre as quais o Criador não tinha controle. Em consequência disso, a deidade nunca fora totalmente bem-sucedida em forçar a matéria a entrar nos moldes das formas. Isso aqui, ela fala do artífice, do demiurgo, na perspectiva platônica. Porque o artífice que copia, se ele copia o que é real, o que é supremo, aquela cópia inevitavelmente é inferior ao real. E aí quando você tem a cópia da cópia, pior ainda, por isso que Platão não valoriza tanto a arte nesse sentido. Isso explica por que sempre há um pouco de caos, desordem e irracionalidade no nosso mundo. Em essência, Platão propunha uma origem dupla para o mundo. Forma e matéria são eternas. A forma representa a razão e a racionalidade, ao passo que o fluxo eterno da matéria informe é por natureza mau e caótico. Esse duplo ponto de vista das origens conduziu a um ponto de vista da realidade de dois pavimentos, com a forma no pavimento de cima e a matéria no pavimento de baixo. Aí ela tem uma representação esquemática. Forma, razão, eterna. Matéria, fluxo, eterno, informe. Aspecto transcendental e aspecto imanentista. De acordo com a perspectiva bíblica, o problema com o dualismo platônico era que ele identificava a fonte do caos e do mal como parte da própria criação, da própria matéria. Mas na Bíblia, quando Deus cria a matéria e o mundo, ele diz, isso é bom. A criação foi dividida em duas partes, a espiritual superior e boa e a material inferior e ruim. E essa concepção estava em nítido antagonismo com a cosmovisão bíblica, que ensina que nada existe desde a eternidade em oposição a Deus. Repito, nada existe desde a eternidade em oposição a Deus. E aí, quando eu falo que, por exemplo,
o cristianismo ele não é o platonismo do povo, como alegava Nietzsche, por exemplo, é justamente nessa perspectiva que eu estou falando, que o autor aponta aqui. Que o dualismo de Platão era radical, e muito mais radical e diferente do que o dualismo do apóstolo Paulo, quando ele fala de corpo e espírito, que a gente vai tratar posteriormente. Bom, a matéria não é uma substância pré-existente com propriedades próprias e independentes, capaz de resistir ao poder de Deus. Deus a criou e, portanto, tem controle absoluto sobre ela. Este era o significado operativo da doutrina do ex nihilo. O nihilo, tá, obviamente, em latim. Mas, enfim, criado do nada, que defende que nada é independente da criação de Deus, mas que tudo veio dele e está sujeito a ele. Quer dizer, Deus é a fonte da criação. Ele não é arquiteto do universo, porque isso pressupõe que ele teria usado uma massa que informe que já existia eternamente com ele. Não é assim na Bíblia. Em contraste com os gregos, ela vai falar que a Bíblia apresenta um mundo material, a princípio como bom, considerando que foi criado por Deus, reflete seu caráter bom. O mundo é bom. A Bíblia não identifica o mal com a matéria ou com a outra parte da criação, mas com o pecado, que é diferente, que torce e distorce a criação de Deus, originalmente boa. Por exemplo, a Escritura não trata o corpo como pecador ou menos valioso por natureza. Aí ela vai falar de Paulo, que eu estava mencionando. Quando Paulo nos exortou em Gálatas 5 a evitar a concupiscência da carne, não estava aludindo ao corpo, mas usava a palavra carne como termo técnico para referir-se à natureza decaída por ocasião, segundo a teologia paulina, do pecado primordial, que é de Adão, e Eva. Se o corpo fosse inerentemente pecador, a encarnação teria sido impossível, porque Jesus assumiu o corpo humano e nunca teria pecado. Bom, agora vai falar um pouco de Agostinho, que inevitavelmente teve uma grande influência de Plotino, que era um neoplatônico, tinha uma pequena diferença ali com o pensamento de Platão. Não que Agostinho seja uma cópia de Plotino, muito pelo contrário, ele trouxe vários avanços, na verdade, para a filosofia do neoplatonismo. Então vamos ver o que ela vai falar aqui. Outro modo de dizer é que, segundo a Bíblia, o dilema humano é moral. O problema é que violamos os mandamentos de Deus. Porém, segundo os gregos, o dilema humano era metafísico. Então a Bíblia diz que o dilema humano é moral. Quer dizer, o homem desobedeceu, pecou, caiu. Mas os gregos vão dizer que o dilema humano é metafísico. Veja a diferença da cosmovisão. O problema é que somos seres físicos e materiais, nós. E se o mundo material é ruim, então a meta da vida religiosa é evitar, suprimir e, no final das contas, fugir dos aspectos materiais da nossa própria vida. Quer dizer, o trabalho manual era considerado menos valioso que a oração e a meditação. Você já está vendo aí como ela já está trabalhando o aspecto do pavimento de cima, oração, meditação, e o pavimento de baixo, menos religioso, grosseiro, material. O casamento e a sexualidade foram rejeitadas pelos cristãos gregos helenizados em favor do celibato. Pavimento de cima, superioridade do celibato. Pavimento de baixo, grosseria e a obrigatoriedade apenas por ocasião da procriação. A vida social ordinária estava num plano mais baixo que a vida em eremitérios e mosteiros. Mosteiro, pavimento de cima. Vida ordinária, pavimento de baixo. Ou seja, a vida ordinária é diferente da vida supranatural do mosteiro. O alvo da vida espiritual era livrar a mente do mundo mal do corpo e dos sentidos para que assim pudesse elevar-se a Deus. Isso aqui tem até uma pegada um tanto essênica. Os essênios eram um grupo judeu que já naquele período onde existiam os saduceus, os fariseus, um pouquinho antes do primeiro século e no decorrer de todo o primeiro século na vida de Jesus, os essênios tinham ali a sua atividade. Todos os seus manuscritos foram descobertos na caverna de Qumran, quer dizer, nas várias cavernas, naquela região ali. E ali se descobriu que muitas das práticas essênicas eram similares às práticas cristãs, embora os essênios, como vieram antes, não façam referência aos cristãos. Não existe nesses manuscritos qualquer referência aos cristãos de forma direta, mas indireta de fato existe. Tanto a explicação do porquê do batismo, como era feito o batismo, o porquê do uso das águas, porque tudo isso não está na Bíblia, né?
Ah, mas por que se originou essa coisa de pegar uma pessoa, né, e colocá-la na água e afundá-la e levantá-la? Da onde surgiu isso? Tudo isso surgiu de um judaísmo anterior ao cristianismo, que já trabalhava concepções de pureza e que tinha também uma perspectiva um tanto monástica, que eram os essênios, né? E eu tenho um livro muito interessante aqui sobre o trabalho das descobertas de Qumran, dos manuscritos que foram ali achados, que é muito interessante, a gente pode até fazer um outro vídeo sobre o assunto. Bom, aí continuando o que a autora está dizendo aqui. Isso soa familiar? Descreve grande parte da espiritualidade dos pais da igreja e da Idade Média. Essa coisa do pavimento de cima superior ao de baixo ordinário. O crente de fato verdadeiro era quem rejeitava o trabalho comum e a vida familiar e retirava-se a um mosteiro para viver em oração e contemplação. Concebiam que a vocação cristã estava separada da vida habitual e da comunidade. E com isso, não a autora está dizendo, eu estou falando, com isso eles acabaram abandonando a concepção da promessa dentro de um contexto bíblico, tá? Feita a Moisés, de uma nação de reis e sacerdotes. Bom, nesse caso não há nação de reis e sacerdotes. O que há é ainda o sacerdote supremo e o grupo ordinário, da mesma forma como ocorria ali com Moisés e o povo judeu. Quer dizer, então não mudou. Onde está, né, a nação de reis e sacerdotes? Tá? Isso aqui é a alegação da autora, eu só estou adiantando. Vamos continuar a leitura. Essas ideias não foram derivadas da Bíblia, mas da filosofia grega. Muitos dos pais da igreja foram profundamente influenciados pelo platonismo, incluindo Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo e o próprio Agostinho. Por um lado, em seus escritos, eles assumiram forte posição a favor da bondade da criação, rejeitando a origem dupla do mundo. Todo aspecto da criação vem da mão de Deus e traz o selo do seu trabalho manual. Mas, por outro lado, na prática, a maioria deles assimilou, ao menos, parte da atitude negativa dos gregos pelo mundo material. Até na sua... um livro que fala muito desse assunto aqui, mas é extremamente polêmico, é o livro Eunucos por Amor ao Reino de Deus, de um autor chamado Utah, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas pelo título você já conhece. Que ela faz uma crítica, assim, extrema de todo o contexto da Igreja Católica em relação a essa perspectiva de vida monástica. E é um livro assim, bem interessante, que eu até posso fazer um vídeo posteriormente também sobre esse tema, mas dado o fato que é tão polêmico, eu não sei se isso vai ser para agora, não, mas enfim. Mas ela corrobora com o que a Nancy Pearcey está falando aqui. E aí ela continua. O mais influente foi Agostinho, rapaz inteligentíssimo. No entanto, ele teria sido um tanto malvado. Ela coloca aqui de uma maneira assim, até de uma forma irônica, como se fosse uma brincadeira, né? Porque ele se rebelou contra a fé cristã de sua mãe e se envolveu na busca intelectual pela verdade. Quem conhece a história do Agostinho sabe disso, né? Primeiramente foi atraído pelo maniqueísmo, aquela coisa de há dois deuses, um bom e outro mal, que é basicamente a religião de Zoroastro, que tanto influenciou inclusive os judeus no período do cativeiro persa, mas alguns dizem que essa foi uma experiência um tanto recíproca, né? Que os judeus também influenciaram os persas naquele período, em que os judeus passaram daquele cativeiro babilônico e tiveram a chance de reconstruir o seu segundo templo por conta do reinado dos reis persas, né? E aí muitos alegam que dali surge a figura de Satanás, uma vez que existia esse forte dualismo na religião de Zoroastro, na religião de Zaratustra, enfim. Bom, então Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo, depois ele se tornou platônico e por fim se converteu efetivamente ao cristianismo. Porém ele nunca abandonou por completo esses elementos helenistas, esses elementos do platonismo. E o ponto mais importante é que ele reteve uma noção adaptada da criação dupla, ensinando que Deus fez em primeiro lugar as formas platônicas inteligíveis e em seguida o mundo material na imitação das formas. O efeito desse dualismo modificado ele foi devastador. Embora o Agostinho afirmasse de maneira explícita a bondade da criação, o seu conceito de criação dual ele teve o efeito de rebaixar o que ele disse
levando a uma hierarquia de 2 pavimentos, novamente, a pavimentação do mundo. O mundo imaterial, as formas, funcionava como o pavimento de cima, que ele considerava superior à criação material no pavimento de baixo. E apesar dessas suas asseverações da bondade e realidade desse mundo, quer dizer, da ordem criada, Agostinho sim dizia que as coisas criadas eram boas. O teólogo Colin Gutton afirma: o mundo dos sentidos é para Agostinho manifestadamente inferior ao mundo intelectual. O dualismo platônico nunca está ausente nos seus escritos. Isso é muito parecido com o que Agostinho fazia assim, em termos de exegese bíblica. Porque ele dizia, você tem uma escola aqui que vai falar sobre a exegese no sentido literal, mas a outra vai falar no sentido alegórico. Agostinho pensava, não, mas espera aí, cara, não é justo você alegorizar aquilo que os autores quiseram dizer, porque é melhor preservar o que eles realmente tinham a intenção de dizer. Então alegórico aqui me parece inválido. Só que muitas das interpretações dele, do Agostinho, foram extremamente alegóricas, embora ele dissesse que o mais importante seria fazer uma interpretação de uma outra escola de pensamento mais literalista. Não que eu negue o aspecto alegórico também em alguns casos, como ele mesmo dizia, que em alguns pontos obscuros você pode usar da alegoria. Só que não foi só nos pontos obscuros que o autor usou de alegoria, né? Esse que é o problema. Outro tema importantíssimo, né, para quem gosta de estudos relativos à teologia, hermenêutica, exegese, tudo isso. Inclusive a gente vai falar um pouco do crime exegético dos americanos do século XIX, porque é um livro, na verdade, da Nancy Pearcey. Ela vai trabalhar muito o contexto americano do protestantismo, como ele se contaminou e gerou ao mundo um racionalismo desequilibrado. Tá? Bom, esta visão dualística da criação levou com naturalidade a uma visão dualística da vida cristã. Agostinho ele adotou os princípios da ética do ascetismo. Ele literalmente... Ele até teve um filho, né, Agostinho, mas ele basicamente abandonou qualquer relação que ele tivesse, em termos assim de casamento, baseando-se na suposição de que o mundo físico e as funções físicas eram, por natureza, inferiores e, portanto, uma causa do pecado. O modo de alcançar os níveis mais altos da vida espiritual era por renúncia e privação de qualquer desejo físico. Ele considerava que o trabalho ordinário no mundo, o que denominou vida ativa, né, era inferior à vida contemplativa de oração e meditação nos mosteiros. Questão da cidade de Deus, da cidade dos homens. Tal. E tratou, como eu tinha falado aqui, o casamento como inferior ao celibato e até recomendou a cada membro do clero que fosse casado que não vivesse mais com as esposas. É complicado, rapaz. Em parte, por Agostinho ter sido personagem muito eminente na história da igreja, um tipo de platonismo cristianizado, permaneceu a língua franca entre os teólogos ao longo de toda a Idade Média. E é uma linha proeminente tecida pelos escritos de Boécio, Anselmo, Boaventura e tantos outros autores, né? E não foi desafiada até o século XIII, quando os trabalhos de Aristóteles foram representados na Europa. Como eu disse, nesse livro Eunucos por Amor ao Reino de Deus, há uma crítica ácida a esse pensamento medieval em relação ao pavimento de cima, monástico, e o pavimento de baixo, vida ordinária, que, para quem tiver interesse de ler, se não me engano, tem até um PDF aí na internet. Tá? Bom, agora Tomás de Aquino, século XIII. Vamos lá. O redescobrimento das obras de Aristóteles representou sério desafio ao cristianismo, pois propunha um sistema pagão abrangente com filosofia, ética, estética, ciência e política. Os cristãos ficaram tão impressionados que recorreram a uma dicotomia extrema de 2 pavimentos. Trata-se da chamada teoria da verdade dupla, na qual o pavimento de cima e o de baixo eram, na realidade, considerados mutuamente contraditórios. Aristóteles, por exemplo, ensinou que o mundo era eterno, ao passo que a Bíblia é clara ao ensinar que foi criado, e diziam que, de alguma maneira, ambas as interpretações são verdadeiras. Esse é um tema extremamente polêmico, né? A questão aristotélica em relação ao motor imóvel, de dizer, o sumo bem está lá, que faz mover todas as coisas. Mas isso não implica em que ele tenha criado essas coisas. Aristóteles continua seguindo a perene perspectiva de Platão. A massa, quer dizer, a matéria, pode ter sim sempre existido,
juntamente com o motor imóvel, ainda que nesses seres eternos de vários outros motores haja uma hierarquia entre eles. E coube a Tomás de Aquino fazer uma adaptação dessa ideia ao cristianismo. O proponente mais notório da teoria da verdade dupla foi o teólogo francês chamado Saint-Just de Bravant. Meu francês está muito bom, mas enfim. Cujas opiniões são descritas em tons ardentes por o famoso autor católico e apologeta G.K. Chesterton, que inclusive tem um livro incrível sobre as ideias do Chesterton, que é a ortodoxia, que eu aconselho a todos terem em casa, porque é um livraço. Há duas verdades, a do mundo sobrenatural e a do mundo natural, que se contradizem. Na qualidade de naturalistas, podemos supor que o cristianismo é um contrassenso. Quando nos lembramos de que somos cristãos, temos de admitir que o cristianismo é a verdade, mesmo que seja um absurdo. Claro que isso, propriamente dito, é um contrassenso, e a pessoa que se animou a opor-se a tal pensamento foi um dominicano chamado Tomás de Aquino. Um homem muito gentil. Aquino era tão taciturno que seus amigos o apelidaram de boi mudo, o famoso apelido do Tomás, né? Boi mudo. Mas as palavras fluíam de modo fluente quando ele se levantava para atacar a teoria da verdade dupla. Aquino trabalhou com muito afinco para cristianizar a filosofia aristotélica, rejeitando o que estava em desacordo com as escrituras e buscando reinterpretar o restante em uma forma compatível com o cristianismo, da mesma maneira que outros pensadores tinham feito com Platão. O resultado disso foi que Aquino reteve a estrutura dualística da filosofia grega, mudando a terminologia. Então, é aquilo, no pavimento de cima, ele pôs a graça divina, e no de baixo, a natureza. Não no sentido científico moderno, pelo amor de Deus. O Olavo geralmente sempre fala isso, né? O aspecto do naturalismo do Tomás de Aquino não é um conceito naturalista a posteriori, que é científico, porque é moderno, enfim. Mas a natureza num sentido aristotélico. Natureza de uma coisa, significando sua forma ideal ou perfeita, o seu telos, seu potencial pleno, enfim, a meta para qual se esforça a alcançar. E na filosofia de Aristóteles, todos os processos naturais são teleológicos, tendendo a um propósito ou meta. Essa adaptação de Aristóteles teve vários efeitos benéficos no pensamento cristão. Por exemplo, Aristóteles ensinava que os processos naturais são bons, porque são os meios pelos quais as coisas cumprem sua natureza e chegam ao seu ideal ou forma perfeita, como fruto do carvalho que se torna um carvalho plenamente desenvolvido ou o ovo que se desenvolve num galo, enfim. Aquino serviu-se deste argumento e o apontou como uma arma contra a ideia platônica de que o mundo material, matéria, é por natureza, ou consequência, inferior. Contra esse ponto de vista, Aquino argumentou que a criação, quer dizer, a natureza, na verdade é boa, porque é obra de um criador bom. Como narra certo relato histórico, a mensagem do aristotelismo cristão era que Deus é bom, que sua criação é boa, que a bondade e a causalidade da criação são evidências de bondade de Deus. E Aquino desferiu tremendo golpe contra o ascetismo negador do mundo, doutrina tão comum durante a Idade Média, e recuperou um ponto de vista mais bíblico da criação. Isso teve efeitos imediatos, conforme a sua aceitação, né, nas artes em cujo campo inspirou um estilo de pintura mais natural e realista nas obras de vários artistas. Tá? Também incentivou o estudo da natureza, preparando o terreno para a revolução científica. Com Galileu e companhia, você sabe como é que é. Bom, contudo, o fato de Aquino ter retido um esquema binivelado subsequente rebaixou muito do bem que ele tinha alcançado. A definição aristotélica da natureza que Aquino copiou do Aristóteles, né, escondia uma dinamite que fez o sistema explodir. E por que isso acontece? Vai explicar aqui o autor. Porque ele definia a natureza das coisas, quer dizer, sua meta, propósito, seu telos, como imanente no mundo. Isso significava que o mundo não precisa de Deus, mas era perfeitamente capaz de alcançar seus propósitos, o potencial pleno sozinho, mediante recursos próprios. Isso era, segundo o autor, problemático no caso dos seres humanos. O propósito de nossa vida está circunscrito pelos horizontes deste mundo, por acaso? Não temos um propósito mais alto do que isso? Podemos viver conforme o propósito que Deus nos criou somente por nossas faculdades naturais?
Não precisamos ter um relacionamento com Deus para sermos de fato satisfeitos? A resposta bíblica é que toda a criação é ordenada em direção a ter uma relação com Deus, como sabia Aquino. Mas onde encaixar essa verdade bíblica na sua filosofia? A solução foi manter o conceito aristotélico de natureza, porém restringi-lo a uma nova dimensão, a divisão, né? Quer dizer, o pavimento de baixo. O pavimento de cima, ele adiciona a graça sobrenatural de Deus, quer dizer, além de nossas faculdades naturais, Deus dotar os seres humanos de um dom, né, ou faculdade sobrenatural, que os capacita a ter um relacionamento com Deus. No estado da natureza pura, o homem precisa de um poder adicionado ao seu poder natural pela graça, para fazer e querer o bem sobrenatural. E o estado de natureza pura tinha de ser completado por um estado de graça adicionada. Em suas palavras, a graça era um donum superadditum, que significa um dom que é adicionado. E a reelaboração de Aquino dos dois pavimentos pode ser diagramada da seguinte forma. Pavimento de cima, graça, uma adição sobrenatural. Pavimento de baixo, natureza aristotélica, um ideal ou meta embutida. Bom, no entanto, este esquema de duas camadas da natureza e graça mostrou-se instável. Depois de Aquino, as duas ordens da existência tinham a tendência de separar-se e ficar cada vez mais independentes. E por que isso acontecia? Porque não havia interação ou independência verdadeira entre elas. A natureza aristotélica permaneceu completa e suficiente em si mesma, com a graça sendo apenas uma mera adição externa. Por mais que a reelaboração seja aprimorada, ainda é uma substância separada. As coisas do mundo e as de Deus coexistiam em planos paralelos, sem se relacionar de maneira intrínseca. Os pensadores que surgiram depois de Aquino, os escolásticos, até tendiam a falar como se a vida humana tivesse duas metas ou dois fins distintos, né, que é um terreno e um divino. Ponto de vista ainda mantido por certos teólogos católicos romanos de hoje. Observe essa declaração recente de um deles. Há em nós visto que há dois fins, um natural e um sobrenatural. Dois conjuntos de virtudes, dois conjuntos de hábitos, dois conjuntos de talentos, o natural e o sobrenatural. O homem foi dicotomizado. E o problema é que essa dicotomia radical dividia a natureza humana no meio. O homem, como a cristandade medieval o concebia, está dividido em dois, escreve o filósofo católico Jacques Maritain. Ele fala assim: por um lado temos um homem de natureza pura, que necessita só da razão para ser perfeito, sábio, bom, e ganhar a terra. E por outro temos um envelope celestial, um outro eu que crê assíduo na adoração e oração ao Deus dos cristãos, que envolve e recheia com penugens de graça este homem de natureza pura e torna capaz de ganhar o céu. Dessa forma, comenta Jacques Maritain, com tremenda ironia inclusive, né? Por sagaz divisão de trabalho que o Evangelho não previra, o cristão pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. Deus para o céu e Mamon para a terra, considerando aquele trecho de Mateus, né? E dividir a alma entre duas obediências, cada uma igualmente absoluta e suprema, a da igreja para o céu e a do Estado para a terra. O impacto prático desse dualismo natureza-graça do Tomás de Aquino foi reforçar a espiritualidade medieval de duas camadas. Os leigos só podiam atingir fins naturais e terrenos, os quais eram de forma clara inferiores, ao passo que a elite religiosa podiam atingir a perfeição espiritual, definida principalmente em termos de executar rituais e cerimônias. Assim, os profissionais religiosos assumiram os deveres espirituais desses julgados, incapazes de cumprir sozinhos, fazer orações, assistir à missa, fazer penitência, peregrinação e atos de caridade em nome do povo comum. Veja, quem diz isso é a autora, tá? Eu não li toda a obra do Tomás de Aquino, porque é uma obra imensa. Para quem é tomista, não sei, pode questionar isso. Mas é aquilo, em termos práticos, o que a gente vê é esse resultado. Agora, se Tomás foi mais sofisticado do que a autora quis dizer e acabou não percebendo, não sei. Mas em termos práticos, de fato, essa dicotomia parece ter ocorrido. Graça, adição sobrenatural, natureza, meta embutida, imanente, gerando, portanto, essa dualidade na vida do indivíduo. Essa é uma crítica que eu considero realmente boa em vista de se observar na prática como essas pessoas, no caso aí cristãos medievais, se comportavam.
E aí ela chega aos reformadores protestantes. Eu vou falar aqui. Um dos motivos motrizes dos reformadores foi justamente vencer esse dualismo medieval e recuperar a unidade de vida e conhecimento debaixo da autoridade bíblica. Argumentaram que a escolástica medieval ela se amoldara demais aos filósofos pagãos como Aristóteles e exortaram uma atitude mais crítica para com as alegadas verdades da razão, surgidas independentemente da revelação divina. E é como temos de entender a acusação exagerada que Lutero fez quando diz que a razão é prostituta do diabo. Né? Ele fala isso e os católicos caem matando, literalmente. Porque, pô, o cara está dizendo que a razão é prostituta do diabo, então quer dizer que o cara não era nada racional, né? Ele está depreciando esse aspecto. O que é sumariamente estranho, porque há uma acusação de que quem trouxe o racionalismo para o mundo e, consequentemente, um ateísmo perene foram os próprios protestantes, que tiveram por precursor um homem chamado Lutero, que dizia que a razão mesmo é prostituta do diabo. Isso me deixa um tanto confuso. Mas a gente vai entender isso quando chegar na parte da crítica aos protestantes, tá? Bom, a autora vai dizer aqui o seguinte. Ele não era contra a razão, porque o Lutero não era contra a razão, mas contra a razão aplicada fora dos limites da teologia dos escritores da Bíblia, que eles sim eram os inspirados, né? Na prescrição da inspiração divina, não era Aristóteles o inspirado, eram os autores da Bíblia. Então eles tinham tal preeminência que ultrapassá-la seria, portanto, negligenciar essa revelação do mesmo Deus que os ensinara a crer na Bíblia. Os reformadores procuraram um retorno a um campo de conhecimento unificado, no qual a revelação divina é a luz que ilumina todas as áreas de estudo. Vocês sabem como é, né? Sola Escritura. Acima de tudo, rejeitaram o elitismo espiritual insinuado pelo dualismo natureza-graça e jogaram fora o sistema de duas camadas de profissionais religiosos versus crentes leigos. Porque era assim que ocorria essa divisão monástica. Existiam os profissionais e existiam os leigos. Então, como cumprir aquilo que está no próprio Novo Testamento, que lá em 1 Pedro 2,9, que é a questão do sacerdócio de todos os cristãos, que é a promessa para Moisés, uma nação de reis e sacerdotes. Como pode existir numa prescrição bíblica uma nação de reis e sacerdotes se existe esse dualismo graça-natureza tomista que implica em que haverá profissionais da fé e casta ordinária? Bom, é a questão que é colocada aqui. E aí, pelos reformadores, ao eles rejeitarem o monasticismo, eles pregaram que a vida cristã não é uma convocação a um estado de vida separado de nossa participação da ordem da criação que está relativo à família, ao trabalho, a uma vida no mundo propriamente, né? E aí ele vai continuar dizendo, considerando que na Idade Média a palavra vocação era usada apenas para referir-se ao chamado religioso, padre, monge, freire, enfim, Martinho Lutero escolheu deliberadamente o mesmo termo para se referir à vocação de ser comerciante, fazendeiro, tecelão, dona de casa, enfim, conforme seus argumentos. Dirigir um negócio ou uma casa não era nem um pouco inferior a ser padre, freira, enfim. Porque todas as ocupações eram modos de obedecer a uma vocação. De participar na obra, né, de Deus, mantendo e cuidando da sua criação. E isso foi apoiado teologicamente, rejeitando a definição de graça como algo adicionado à natureza, no sentido tomista. Essa definição presumia que a natureza humana, conforme Deus a criara, não era adequada para ter uma relação com ele, mas que necessitava da infusão de um poder adicional. E essa interpretação dava a entender que a natureza humana era, de algum modo, defeituosa. Né? Os reformadores, então, estavam tão ansiosos para banir de vez toda forma de dualismo que denegrisse a criação de Deus, que argumentaram que Deus criou a natureza humana boa em si mesmo. A graça não era uma substância adicionada à natureza humana, mas era a aceitação misericordiosa de Deus concedida ao homem, os pecadores, por meio do qual ele os tinha redimido e resgatado, né, ao seu estado de perfeição original. Inclusive, a Confissão da Reforma, né, oferece um quadro mais lúcido da razão de essa interpretação ter sido tão revolucionária, num bom sentido, veja bem, e dá um vislumbre da atitude daquela época.
Antes da reforma se dizia: cremos que o cristianismo consiste inteiramente na observância de certos dias santos, ritos, jejuns e vestuários. Essas observâncias ganharam para si o título supremo de ser a vida espiritual e a vida perfeita. Em consequência disso, a obediência a Deus na vida comum foi desvalorizada, como explica esse texto aqui, à época. Os mandamentos de Deus, de acordo com o chamado de cada um, estavam sem honra, a saber que o pai criava sua descendência, a mãe gerava filhos, o príncipe governava a comunidade. Esses trabalhos eram considerados mundanos, imperfeitos, estavam muito abaixo daquela magnífica observância monástica. Esse sistema de categorização dual criou angústia genuína nos cristãos espirituais e fiéis. E esse erro atormentou muito a consciência dos cristãos que se afligiam por estarem mantendo um estado imperfeito de vida com o trabalho, o casamento, o magistério, os estudos, enfim. Eles admiravam os monges e pessoas com função semelhante e imaginavam de maneira equivocada que as observâncias de tais pessoas eram mais aceitas por Deus porque eles eram inevitavelmente superiores. E essa perspectiva dualista se mantém ainda na Igreja Católica em vista da visão que eles têm a respeito dos santos, né? O santo é o ser superior que viveu uma vida de tal maneira pura que, obviamente monástica, não é? Que alcançou um patamar superior à da casta ordinária, que somos nós. Os protestantes atacaram então esse dualismo. Isso aí é passível de muito debate, imagino, né? Porque, enfim, eu imagino que os católicos obviamente não aceitem essa crítica, embora muitos deles assimilem a ideia de vocação em outras áreas que não seja a área monástica e tal. Bom, os reformadores compararam a chamada monástica do mundo com a chamada bíblica no mundo. Como diz Jesus ao Pai, em João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, evidenciando claramente que Jesus não era essênio, como muitos idiotas alegam por aí. Jesus tinha mais uma prescrição tanto farisaica reformista, já que ele enfatizava mais o aspecto da essência da lei do que a extensão de particularidades práticas que iam além da própria lei, como ele faz uma crítica à tradição dos fariseus. Bom, Calvino elaborou uma interpretação do trabalho cotidiano em termos tão claros que mais tarde passou a ser chamado por ética dos protestantes de trabalho. A obra de Max Weber, a ética protestante, o clássico do século XX, você conhece basicamente essa ideia. Não que Max Weber fosse protestante, estivesse defendendo os protestantes, ele está fazendo uma análise a respeito daquilo, dizendo o puritanismo e a libertação dessa concepção de vocação, a libertação desse dualismo, levou aos protestantes, seja na Holanda, na Inglaterra, enfim, em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, a que eles adquirissem grande riqueza, porque eles controlaram a pulsão das práticas hedonistas, porque isso inevitavelmente leva a se gastar todas as suas economias, mas ao mesmo tempo eles trabalhavam porque acreditavam que o trabalho é uma vocação divina, né? Porque obviamente não existia mais o dualismo. O trabalho, assim como a vida religiosa, enfim, tudo é vocação divina, certo? Apesar de tudo isso, a rejeição enfática do dualismo natureza-graça não bastou para superar um padrão de pensamento antiquíssimo, séculos a fio. E o problema foi que os reformadores não elaboraram um vocabulário filosófico para expressar o novo entendimento teológico que eles tinham adquirido. Não deram aos seus seguidores ferramentas para defender esse entendimento contra o ataque filosófico ou criar uma alternativa à filosofia dualista da escolástica. Em consequência disso, os sucessores de Lutero e Calvino voltaram direto ao ensinamento escolástico nas universidades protestantes, usando a lógica e metafísica de Aristóteles como base dos seus sistemas. Assim, o pensamento dualístico continuou afetando todas as tradições cristãs. Vamos agora à fuga do dualismo, no outro capítulo aqui. Claro que ao longo dos séculos a definição do que é sagrado e do que é secular ou mundano tem sido redefinida sempre. Certos puritanos afirmaram que ser mundano é usar roupa de diversas cores, colarinho,
Ser santo então significaria usar roupa escura, simples. Mesmo hoje, ao entrarmos em certas igrejas fundamentalistas, de imediato, essas inclusive protestantes, né, de imediato nos sentimos transportados de volta aos anos 50, em virtude de determinado costume que eles adquiriram. O problema com esse dualismo secular sagrado que existe na igreja protestante, que aqui já é uma crítica aos protestantes, é que faz exatamente o que Platão fez há tantos anos, quer dizer, identifica o pecado com alguma parte da criação. Nessas igrejas mais nitidamente rígidas, você tem o autor Philip Jansen cristão, que eu gosto muito de ler, tenho vários livros dele aqui, faz uma crítica acentuada ao calvinismo, ao puritanismo, nessa perspectiva dualista do platonismo, supostamente, né, entre aspas, platonismo. Porque eles vão, não o calvinismo propriamente, o puritanismo, a rigidez dessas igrejas tradicionais norte-americanas, vão basicamente negar aspectos da criação, como da arte, por exemplo, dança, cinema, tabaco, maquilagem. Tanto é verdade que até as igrejas mais, vamos dizer, moderninhas de hoje, seja ela evangélica ou protestante histórica, eles criminalizam qualquer uso de tabaco. Você fumar dentro de uma igreja é um crime hediondo. E, basicamente, essa mentalidade é a mentalidade da divisão medieval ainda, né, que a autora vai colocar aqui como um resquício desse modo de ver o mundo que ainda se mantém até os dias de hoje. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para ler para a gente ir terminando, né? Bom, a autora vai continuar dizendo aqui: o dualismo nasceu, você recordará, porque os gregos pensavam que a matéria, a gente já falou agora há pouco, era pré-existente e eterna, capaz de resistir à ordem racional imposta pelas formas. A resposta óbvia a esse dualismo é a doutrina bíblica de que nada é pré-existente ou eterno, exceto Deus. Ele é a fonte exclusiva de toda a criação. Do Senhor, diz o texto, né? O Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo traz o selo da criação de Deus. E a conclusão é que não há parte da criação que seja má ou ruim por natureza, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Paulo, 1 Timóteo 4,4. Isso aqui é muito interessante, né? Porque essa diferença é visível numa perspectiva monástica medieval, vamos colocar assim. A diferença. E quando nós falamos de diferença entre... Eu praticamente discuti bastante isso nos fóruns de YouTube mesmo. Essa diferença entre a igreja primitiva e a igreja posterior, que muda o aspecto da intencionalidade por conta de uma influência helenista, simples assim. Por mais que tenha sido feito o filtro, ainda ocorreram resquícios desse pensamento que foram se postergando durante todo o tempo, o que não minimiza o valor dessas obras históricas, né, desses pais da igreja, que também devem ser sempre não só relembrados, como estudados, né? A ideia da autora aqui não é recriminar esses autores, mas é simplesmente pontuar naquilo que ela entende que eles erraram, tá? Bom, entre os reformadores foi Calvino que examinou esse tema com mais constância, considerando que Platão explicou a ordem do universo em termos de ideias abstratas, a matéria é ordenada pelas formas racionais. Foi Calvino que explicou com sua ordem que era produto da palavra ou lei, ou decreto criado por Deus, e não do aspecto platônico. A palavra divina dá às coisas sua natureza ou identidade governando a vida humana. Aí tem o aspecto da lei moral. E o universo físico das leis da natureza. Hoje em dia as pessoas tendem a colocar a moralidade e a ciência em categorias de todo diferentes, mas para Calvino ambas eram exemplos da lei divina. A diferença é que os seres humanos têm de escolher obedecer à lei moral, ao passo que os objetos naturais têm escolha, senão obedecer às leis da física ou eletromagnetismo. Bom, é isso, vamos ver mais aqui. Redenção depois da grande divórcio. Da mesma maneira que toda a criação era originalmente boa e tudo foi afetado pela queda, assim tudo será redimido. Aquela coisa da redenção, cristianismo. Vai falar do novo céus e nova terra, né? Se vai existir nova terra, então nós não somos seres abstratos e duais, né? A terra já existia antes da queda do pecado. Então vai citar aqui C.S. Lewis, falando do grande divórcio, que
descreve a vida após a morte, ó, reconhecidamente semelhante a esse mundo. Quer dizer, é um lugar onde cada folha de grama parece mais real, mais sólida, mais significativa que qualquer coisa experimentada aqui na Terra. C.S. Lewis tem até uma música que ele fala muito disso. E, na verdade, a concepção da ressurreição, né, diferentemente da perspectiva meramente espiritualizada, que se vê inclusive no espiritismo. A pessoa morre e ela é uma coisa assim abstrata, um plasma, né? Mas a ideia cristã é sempre a pregação da ressurreição do corpo material. Isso não tem nada de platônico, nada. No decorrer, a autora explica, né, que redenção significa o seguinte, que Deus não nos chama para sermos algo diferente de humanos, né? Deus não está nos chamando a se tornarmos anjos, mas para recuperarmos nossa verdadeira humanidade perdida no Jardim do Éden por conta do pecado. Esse seria então o verdadeiro significado da doutrina, principalmente paulina, né? Bom, o autor vai dizer o seguinte: esta análise explica por que há tanto tempo os pensadores protestantes argumentam que o dualismo medieval natureza-graça levou a uma visão incompleta da queda. Se foi apenas o pavimento de cima que caiu, então a gama da revelação e redenção de Deus está limitada à esfera religiosa. Ao restringir a extensão da queda e redenção ao sobrenatural, o dualismo natureza-graça roubou da mensagem cristã seu caráter integral e abrangente, de forma que não pode mais se apoderar do homem com todo poder e inteireza. Em termos práticos, o dualismo natureza-graça dava a entender que precisamos de regeneração espiritual no pavimento de cima, que é da teológico e religioso, mas não precisamos de regeneração intelectual para obter a visão certa da política, a ciência, a vida social, moralidade, trabalho, etc. E nessa área, a razão humana é tratada religiosamente como neutra e podemos ir em frente e aceitar o que quer que os peritos seculares nos orientem a fazer. Hoje, muitos estudiosos católicos concordam com essa crítica do dualismo natureza-graça. Por exemplo, Louis Dupré observa que o esquema dualístico permitiu que a natureza pura do pavimento de baixo fosse concebida como algo independente dos estágios históricos da queda e da redenção. E enaltece, aí ó, para você que é católico, olha só que interessante, ele enaltece a teologia da reforma por expressar o envolvimento total do homem no drama do pecado e da redenção, muito mais profundo que as recentes teologias medievais com sua visão dual de uma ordem sobrenatural adicionada à natureza. Nunca nos esqueçamos de que o mundo dualista influenciou as denominações protestantes quase tão completamente quanto influenciou a católica. Então é importante que você, seu merda protestante, entenda isso também. Pelo fato de que os reformadores protestantes não terem elaborado uma filosofia alternativa à escolástica, porque foram burros, né, como ela falou nesse capítulo, muitos dos seus seguidores voltaram sem perceber ao esquema dualista medieval, natureza-graça. E hoje vemos as consequências quando os cristãos presumem que podem frequentar a igreja e participar de estudos bíblicos nos fins de semana e durante a semana aceitar teorias contrapostas a essas. A questão da divisão secularismo e teologia, ou a questão da divisão fato-valor. E agora a gente vai falar um pouco da modernidade para entender melhor essa questão, tá? Já está acabando. Se começarmos com uma visão geral do processo de secularização, será mais fácil destruí-lo e examinar os passos fundamentais ao longo do caminho. Retomaremos a história com o dualismo natureza-graça, conforme se desenvolveu depois de Tomás de Aquino. E recorde que graça significa teologia e os mistérios da fé, o pavimento de cima, tá? E natureza, conhecimento das coisas terrenas, supostamente conhecidas apenas pela razão, sem a revelação divina, o pavimento de baixo. Mas sérios problemas surgiram pela própria noção de razão solta ou autônoma, pois se os assuntos cotidianos da vida pudessem serem entendidos e administrados só pela razão, então o reino da graça ficaria cada vez mais irrelevante. As pessoas sabiam que prefeririam executar de modo correto os rituais da igreja para terem certeza de que entrariam na próxima vida em boas condições. Mas nessa vida a verdade cristã começou a parecer supérflua. A razão humana foi considerada tão perfeitamente competente para entender o Estado, a sociedade, a ciência, a economia, a filosofia, ou seja, tudo fora da teologia. Assim, a mente cristã começa a se dividir
e a palavra de Deus foi confinada ao pavimento de cima, mas julgava-se irrelevante e desnecessário para administrar o pavimento de baixo. Você vê que o racionalismo tem suas origens muito antes da reforma. Aqui não conseguiu manter uma síntese até equilibrada, diga-se de passagem, de ambos os pavimentos. Mas sua síntese não durou muito tempo. Cada vez mais a religião foi vista nada mais que um controle negativo sobre o que a razão tinha permissão de dizer. É aquela velha história, né? Uma coisa é a fé, outra coisa é a razão. Quem criou essa divisão, afinal de contas? Bom, foram consequências de anos a fio de uma teologia que estava desequilibrada por divisão de dois pavimentos. E aí, quando você chega na época da Revolução Científica, isso se aflora de maneira extraordinária. A revelação forneceu um conjunto de verdades que a razão não tinha o consentimento de contradizer, o que tornou um padrão de comparação útil para detectar o erro, porém não dava orientação positiva no pavimento. Na época da escolástica, a fé e a razão foram divididas em categorias distintas e sem ligações. E daí um problema. A religião foi degradada, ou supostamente foi, né? Da maneira que aconteceu. A religião foi degradada a uma questão de fé arbitrária, pura arbitração, ao passo que a razão foi ficando cada vez mais autônoma da revelação, como se fosse fonte independente da verdade. Pouco antes da reforma, a separação entre fé e razão foi estirada a ponto de romper-se. A pessoa fundamental foi William de Ockham, que negou de modo decisivo que Deus pudesse ser entendido em categorias racionais. Antes dele, muitos pensadores cristãos tinham se empenhado em mostrar o que o plano da salvação de Deus era adequado, satisfatório, perfeitamente razoável. Por exemplo, no século XII, Anselmo apresentou argumentos concisos e lógicos a favor da salvação, porque os seres humanos pecaram e tal. Entretanto, a dívida que devemos a Deus é tão grande que só o próprio Deus pode, pela justiça, pagar, né, o preço pela justiça divina. E o que Anselmo quis dizer era que o plano de salvação de Deus fazia perfeito sentido, era racional. Em contrapartida, Ockham argumentou que se aplicarmos princípios racionais a Deus, negamos sua liberdade absoluta. Puta merda, hein? Bom, da perspectiva da razão, o plano da salvação de Deus é de todo arbítrio. Deus poderia ter escolhido um modo mais do que diferente para nos salvar e ficou a critério dele. Em suma, a fé e a razão foram divididas em duas categorias independentes. Vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Quando o período medieval se fundiu no Renascimento, que começou por volta do século XIV, uma chamada começou a soar em prol da separação completa entre razão e a revelação, tornando-se um crescente que irrompeu com a força total no iluminismo, que começou no século XVIII. O credo do iluminismo era a autonomia, destronar toda a autoridade externa e descobrir a verdade somente pela razão. Impressionado pelos sucessos atordoantes da Revolução Científica, o iluminismo entronou a ciência como fonte exclusiva do conhecimento genuíno, afirmando libertar o pavimento de baixo do pavimento de cima, e insistia que a natureza era a única realidade, a razão científica o único caminho para a verdade. Tudo que não fosse suscetível ao estudo científico era decretado como ilusão, embora a razão fosse angariada como filosoficamente neutra na realidade, começou a identificar-se com a matéria científica, ou o materialismo, né, científico. Bom, vocês já entenderam que há uma diferença exorbitante entre o pensamento da reforma e entre o iluminismo. E misturar as duas coisas é um argumento fraquíssimo numa concepção de interpretação histórica. Obviamente que isso, por ocasião do tempo, acabou tendo uma mistura, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou dizendo na pureza da chamada reforma protestante, a ideia era completamente distinta do iluminismo. Efeito colateral, que ele vai dizer. O materialismo científico, com sua visão universal mecanicista, não era atrativo para muitas pessoas e estimulou uma reação conhecida para o movimento romântico. A religião não foi a única vítima do materialismo científico, disfarçado, né, de razão neutra, supostamente positivista neutra. A moral e a arte também foram atacadas, pois coisas como ideias morais, beleza, criatividade e tal. Os românticos reagiram tentando conservar algum território cognitivo a coisas
que não são redutíveis ao materialismo científico, inclusive a religião, a moralidade, as artes e as ciências humanas. O romantismo rejeitou a filosofia do materialismo a favor da filosofia do idealismo, que diz que a realidade suprema não é material, mas mental ou espiritual. Grafada, em geral, com inicial maiúsculo, mente, espírito e absoluto. O romantismo fez uma concessão fatal. Concedeu o estudo da natureza, em grande parte, à ciência mecanicista, e só procurou esculpir um cenário paralelo para as artes e as ciências humanas. As ciências humanas, então, começaram a se degradar diante das ciências do naturalismo. Assim, o materialismo científico continuou reinando incontestavelmente do pavimento de baixo, enquanto o idealismo romântico foi limitado ao pavimento de cima, deixando o esquema dualista intacto, mas o reino na parte de baixo. Em um pequeno esboço, é interessante notar isso, né? Na era medieval o esquema era assim, divisão de dois pavimentos, só que o que reinava era o pavimento de cima. Na medida que ocorre o iluminismo, dois pavimentos, mas o que reina é o pavimento de baixo. E a ideia dos reformadores era não fazer essa divisão que não deveria existir. Existiu na era medieval quem reinava o pavimento de cima, existiu no iluminismo quem reinava o pavimento de baixo. O reformador diz, não deve ter essa divisão. E o que acarreta aqui, conforme o efeito colateral, mediante o romantismo, que é uma divisão entre romantismo e iluminismo. Romantismo significa religião e ciências humanas, iluminismo significa ciência e razão. Então quem que vai reinar, obviamente, é o aspecto prático do iluminismo. Aí você tem a divisão cartesiana que ela vai explicar aqui. O começo do dualismo secular está relacionado a René Descartes, no aspecto secular, tá? Filósofo francês aí que a gente já conhece, do século XVII, que propôs uma dicotomia nítida entre matéria e mente. Quer dizer, o mundo material que ele imaginou era uma máquina, um aspecto mecanicista aí, né, enorme, que se movia segundo um conjunto de padrões fixos pelas leis da natureza, sendo sujeito à necessidade matemática. Então, para Descartes, os animais eram máquinas como também o corpo humano, aquela coisa do fantasma na máquina, né? Em contrapartida, a mente humana ou o espírito estava no reino do pensamento, percepção, emoção e vontade. Poucas pessoas percebem que, ao delinear tal oposição acentuada entre matéria e mente, o propósito de Descartes era defender o reino da mente. E tem até um aspecto aqui, ó, como comentado no capítulo 1 do próprio livro da Anna Pierce, Descartes era católico piedoso, e ao delinear uma distinção clara entre o universo mecânico e o espírito humano, ele esperava defender a crença neste sentido. Né? Sua famosa frase, penso logo existo, tinha o propósito de ser uma afirmação religiosa. Tanto é verdade que ele fez ali um voto, né, de homenagem à fé na santa por conta dessa suposta grande descoberta. Penso logo existo. Tinha o propósito de afirmação religiosa. Considerando que o pensamento é uma atividade espiritual, ele provara a existência do espírito humano. No entanto, em uma das ironias da história, né, do mundo, o impacto duradouro da filosofia de Descartes foi precisamente o oposto do que ele estava pretendendo. O que permaneceu não foi só a defesa do espírito humano, mas sua concepção do universo mecanicista. E a mente foi então lançada no pavimento de cima, onde foi degradada a uma substância sombria de todo irrelevante ao mundo material conhecido por ciência. Um tipo de fantasma que só debilmente ligava-se ao corpo físico. Então você tem a mente, espírito, pensamento, emoção e vontade. E a matéria, uma máquina mecânica determinística. Esse é o esquema do Descartes, esquema cartesiano. Até alguns autores dizem, né, que da brecha terrível que rasgou a alma do Ocidente desde que o famoso Descartes arrancou a força, a mente do corpo e transformou a alma em um fantasma que assombra a própria casa. Isso gerou uma nova dicotomia que coadunava com a dicotomia romantismo e iluminismo. Agora, mente, matéria. Essa brecha terrível entre o pavimento de cima e o pavimento de baixo aumentou ainda mais depois do sucesso atordoante da física newtoniana, a questão da revolução científica em sua progressão. A lei da gravidade de Newton classificou grande número de processos naturais sobre uma única fórmula matemática, e a queda de uma maçã, né, aquele exemplo, né, para as órbitas dos planetas. Tá?
a natureza passou a ser, a questão da gravidade, a natureza passou a ser descrita como uma máquina enorme governada por leis naturais, tão estritamente quanto as engrenagens de um relógio. Como poderia haver espaço em tal mecanismo para a alma e para o espírito? Impossível. Embora esses conceitos fossem cruciais à religião e à moralidade, no mundo conceitual da ciência não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, o que tem mais para ler aqui? Se a pessoa tivesse de escolher entre as duas, talvez a ciência prometesse mais certeza do que a religião ou a metafísica. Porque aí é a questão do romantismo e iluminismo. Ciências humanas decaindo a todo vapor, né? Agora, o iluminismo e as ciências da razão, o valor positivismo, o que Nietzsche chamaria, né, apesar que a grande narrativa de Nietzsche é totalmente diferente dessa aqui da Nancy Pearce, deixando claro, mas ele chamava isso de niilismo reativo da ciência, do positivismo, que é aquela esperança no futuro do conhecimento iluminista, que era uma pura falsidade, né? E que termina no aspecto materialista, no mecanicismo determinístico do Descartes. Você vê que ironia mesmo, né? Durante as guerras religiosas do século XVI, os cristãos lutaram e mataram-se uns aos outros quando a questão de diferenças religiosas e os conflitos tremendos levaram muitos a concluir que as verdades universais não eram reconhecíveis na religião. Que afinal de contas, se católico mata protestante, protestante mata católico, que raios de moral religiosa, seja lá o que for, os valores religiosos se mantêm aí, se eles não conseguem reconhecer esses valores? Porque estão preocupados em defender a sua postura, ao invés de defender uma concepção abrangente de tudo. Bom, a rota para a unidade não jazia na religião, mas na ciência, nessa época. E essa convicção deu origem às filosofias como o positivismo, o materialismo científico, que tiveram, portanto, o monopólio do conhecimento no pavimento de baixo, máquina mecânica determinística. E aí entra a contradição kantiana, né? Para completar, ainda vem esse porra do Kant. Bom, ele vai dizer o seguinte: personagem fundamental na demolição do pavimento de cima, como todos nós já sabemos, foi o nosso querido Immanuel Kant. Grande filósofo alemão, magro, ossudo, Kant ordenava a vida pessoal com a regularidade de um relógio. Todos nós conhecemos aí a disciplina kantiana nos seus horários, né? Dizem que seus vizinhos podiam acertar o relógio com seus passeios diários e tal. Do iluminismo, adotou a imagem do universo semelhante ao mecanismo de um relógio. Sentindo-se muito absorto nos novos achados científicos de seus dias, Kant passou a maior parte da vida escrevendo sobre ciência e não sobre filosofia, e acabou desenvolvendo o primeiro relato inteiramente naturalista da origem do sistema solar, que é a hipótese nebulosa. Seu interesse em filosofia surgiu depois que ele encontrou os escritos do famosíssimo escocês, o David Hume, que tem alguns vídeos dele aqui, que parecia arruinar a credibilidade da própria ciência newtoniana. Isso era uma afronta, né? Kant, ele dedicou-se à filosofia como ferramenta para defender a física newtoniana de tal ceticismo escandaloso, e no decurso dessas ações, ele retribuiu os pavimentos de cima. Na verdade, ele redistribuiu os pavimentos de cima e de baixo em termos de natureza versus liberdade. Então a versão de Kant da teoria da verdade de dois pavimentos ficou dessa forma: liberdade, o eu autônomo; natureza, a máquina no mundo newtoniano. Porque na medida em que Kant determina que os aspectos metafísicos, na sua crítica à razão pura, não podem ser alcançados porque estão alheios àquilo que é realmente vinculado a uma síntese a priori, ou os aspectos a priorísticos da natureza, ele determina que esse aspecto metafísico se resume entre Deus, alma e liberdade, inevitavelmente estão no espectro de uma razão prática e não no espectro de uma razão pura. Na prática, ótimo, ok. Mas na realidade em si, na crítica, nos limites do conhecimento, não sabemos. Assim, pavimento de cima, liberdade; pavimento de baixo, natureza, máquina do mundo newtoniano. O que significavam esses termos para Kant? Natureza não era mais a natureza aristotélica de Tomás de Aquino, tá? Agora significava a máquina determinística da física newtoniana. E como escreveu Kant, é necessário que tudo que aconteça seja infalivelmente determinado conforme
as leis da natureza. Kant também percebeu com o começo da reação romântica contra o determinismo newtoniano. Ele estava consciente de que a imagem da máquina do universo estava ficando desagradável às pessoas criativas e sensíveis, como os artistas, escritores, pensadores religiosos. O modelo de máquina dava a entender que a intensidade das cores, sons e cheiros de que fazem o mundo tão bonito não era real, porém mero efeito secundário de átomos que invadem nossos sentidos. Pior, se a máquina incluísse tudo, até os seres humanos, então não poderia haver coisas como criatividade, moralidade, liberdade ou espírito. E a ciência do iluminismo, com seu universo de mecanismo de relógio, começava a mostrar-se como inimigo dos valores humanitários. E a primeira pessoa a rejeitar as noções de progresso e civilização do iluminismo foi o famoso Jean-Jacques Rousseau, que meu professor chamava carinhosamente de Ursinho Pooh. o extravagante rebelde suíço que gerou o romantismo e declarou os seres humanos que os seres humanos não são partes da máquina, mas inerentemente livres e autônomos disso. O próprio Rousseau abandonou o ambiente das realezas de Paris e foi para o interior, onde poderia se livrar do maneirismos refinados e viver em harmonia com a natureza. Kant ficou fascinado com as ideias de autonomia apresentadas pelo Rousseau, embora fosse de conduta excessivamente rígida para viver essa ideia, né? E tendo sido criado em uma família beata, pietista, né, Kant também cria de maneira muito firme na necessidade de moralidade, e moralidade pressupõe a liberdade de fazer escolhas morais. E assim no pavimento de cima ele pôs a liberdade, ou autonomia, dizendo que autonomia significa, em seu sentido literal, na crítica à razão prática, está sujeito apenas às leis impostas em si mesmo por si mesmo. Em grego, autos significa ego e eu nomos significa lei. Seu ideal seria influenciado por nada mais que a própria vontade moral do indivíduo. Esse conceito de autonomia era radical, como comenta certo teólogo, né, dizendo que a criação da lei universal moral era tradicionalmente função exclusiva de Deus e agora essa função é atribuída à vontade racional humana individual. E assim poderia dizer, né, Kant deu razão a Deus. É crucial perceber que os dois lados da dicotomia de Kant eram independentes e inteiramente contraditórios, óbvio. Pois se a natureza é de fato a máquina do determinístico da física newtoniana, então como é que é possível a liberdade? Só no aspecto prático. Até Kant admitiu que isso era um paradoxo, uma antinomia, né, que ele nunca conseguiu solucionar. E segundo ele diz, o jeito é pensar em nós mesmos de ambos os modos ao mesmo tempo. Por um lado, atuamos num mundo físico determinado pelas leis naturais, o pavimento de baixo. Por outro, participamos de um mundo conceitual onde nos imaginamos agentes morais livres, que é o pavimento de cima, embora possivelmente isso não seja real. Nesse mundo puramente conceitual, Kant também colocou Deus, a alma e a mortalidade, como eu já tinha falado. Por mais que tentasse, Kant não conseguiu manter ambos os lados do paradoxo de igual modo verdadeiros. E no pavimento de baixo ele falava sobre coisas que de fato existem, os comportamentos do mundo real. No pavimento de cima ele falava sobre um reino de conceitos e princípios que presumimos só porque não são necessários à moralidade, à razão prática. Considerando que moralidade requer liberdade da vontade, temos que supor, não há certeza nisso, que somos livres. Pouco importa o que a ciência diga, ao contrário, visto que correspondência da felicidade com a virtude não pode ser deixada para a mera coincidência. Temos de supor que há um Deus que garante isso, e já que a perfeição moral não pode ser atingida pela vida, temos de supor que vivemos para sempre. O próprio Kant admite que ele não demonstrou que a liberdade é algo atual em nós mesmos, na natureza humana, mas algo que temos de pressupor. E é somente uma ideia de razão cuja realidade objetiva é em si mesma questionável. Em suma, o pavimento de baixo é o que sabemos e o pavimento de cima é o que não podemos deixar de crer, mas não sabemos se realmente existe. No fim, Kant desistiu e insistiu que, a despeito do que a ciência diga, temos de agir como se fôssemos livres. Mas essa pequena frase denuncia o pavimento. Insinua que sabemos melhor, que estamos nos enganando e que a liberdade moral é pouco mais que uma ficção vantajosa. Na formulação de Kant, afirma o filósofo Colin Brown, a liberdade, Deus e a imortalidade mostram-se de modo suspeitoso fragmentos de pensamento tendencioso. Bom, outro
modo de descrever a dicotomia de Kant é dizer que o pavimento de baixo tornou-se o reino dos fatos, publicamente verificáveis, enquanto o pavimento de cima tornou-se o reino dos valores socialmente construídos. E esta é a terminologia que se espalhou em nossos dias pela obra dos cientistas sociais, que aí ficou a terminologia mais conhecida, né? Fato, valor. Valor, significados socialmente construídos. Fato, verdade publicamente verificável. E aqui nós chegamos à grande dicotomia. Depois vai haver uma dicotomia entre representação da teoria de alguns estudiosos, como o jogo da ética, pavimento de cima, jogo da ciência, pavimento de baixo, misticismo pós-moderno, pavimento de cima, que são os ideais morais humanos, que não tem na base um aspecto verossímil, e naturalismo científico no aspecto de baixo. E aí entra o conceito de guerras, de cosmovisões, enfim. E para terminar, eu estou aqui com o capítulo 11, eu li um pouquinho do capítulo 2 e 3. O livro tem 500 páginas, tá? Então o que eu li aqui foi um resumo do resumo do resumo, para que vocês compreendam o pano de fundo da ideia da autora. E ela vai explicar também algumas concepções de distorção exegética com base em Bacon. Que, deixa eu ver aqui o que eu posso ler para a gente terminar. Vai falar um pouco de Thomas Reid, que influenciou alguns pensamentos em relação ao senso comum e que fez com que os protestantes do século XIX, nos Estados Unidos principalmente, acabassem aderindo a um modo de ver baconiano das escrituras, o que gerou aí uma dissociação grave das interpretações referentes aí à perspectiva cristã. E, consequentemente, o enfraquecimento das igrejas protestantes. O vídeo eu acho que está muito grande já, eu vou parar por aqui. Talvez a gente faça outros vídeos sobre esse assunto. Mas é isso, a ideia mesmo é incentivar você a ler o livro, fazer o seu próprio julgamento. Essa é a narrativa que faz a Nancy Pearcey da interpretação de alguns fatos históricos, para que você compreenda. E você percebeu, obviamente, que isso se difere um pouquinho da concepção do Olavo de Carvalho e aí a crítica em relação às benesses da reforma. E não só os seus malefícios. Tudo tem seu lado bom e lado ruim, afinal de contas, né? Então é isso, grande abraço, até o próximo.